essa profundidade de você entender que Jesus já estava ali no Velho Testamento. Isso é sensacional, cara. Agora eu Como é que eu nunca pensei que Jacó, Isaac e Abraão já estariam salvos lá, se Jesus naquela época não tinha vindo, e só há salvação em Jesus, porque ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Olha isso, cara. Tudo aponta, não é? A Sim. gente já viu que no dia da queda, que é Gênesis, Não tem um texto que Abraão, Isaac e Jacó colocaram a fé em um Machia. Colocaram a fé em um ungido, um escolhido. A fé deles estava nos deuses deles. Que isso, professor? Nos deuses? Deuses. Já mostrei isso aqui. Dos deuses deles. Os escribas escorregaram. Você tem no próprio texto maçorético, em cura, várias escorregadas que os caras deram. Entendeu? Ninguém é perfeito. Na hora de fazer lá a monolatria, o monoteísmo lá, judaico, deram uma escorregada, esqueceram. Ih, cara, deixa a Melohim. Quando os deuses me tiraram da casa do meu pai, me fizeram sair, Abraão, não. Quando Deus... Ih, agora já era, tá? Os deuses, já foi. Ninguém percebeu, não? Já foi. Jacó, de tradição dos arameus, Deus de Canaã. Ih, rapaz. Betel, casa de São tradições antiguíssimas que vão sendo ressignificadas na literatura. Qual que é? ela fala, agora pronto. Agora pronto. Porque eu tô lendo aí que Abraão, Isaac e Jacó são salvos. Os patriarcas, pro cabo ser salvo, tem que ser muito alto nível. E a gente, né? A gente é igual um farelozinho, né? Comparado com essa turma aí, não é verdade? É verdade. E como é que a gente... Só relembrando que no Antigo Testamento não existe o conceito de paraíso e de infernos. Quando você lê a palavra inferno no Antigo Testamento, Sheol não está falando de inferno, de condenação do Novo Testamento. Eles nem tinham esse imaginário durante séculos. No antigo Israel, na antiga Palestina, não existia o imaginário de um lugar de condenação eterna. Nem passava pela cabeça deles. Eles estavam no mundo cananeu. O israelita é o cananeu. Isso já está comprovado por exame genético de DNA. Israelita é apenas uma designação étnica, uma identificação. Mas no DNA, todos ali estão naquela região, são cananeus. O árabe é cananeu, o israelita é cananeu. Cananeu. E na literatura cananeia, ugarítica, não existe céu e inferno, existe o submundo. Todo mundo que morre, todos, e até os deuses morrem, todos vão para o submundo. Todos vão para o submundo. Todos vão para o Sheol, a sepultura, para o reino de Mot, o submundo, onde você só está ali, existindo como um espírito. Só isso, vagando pelo nada, sem glória, sem luz, sem céu, sem nada. A bênção era em vida. Era em vida. E aí, sendo rememorizado, sendo lembrado, celebrado, você recebia a vitalidade no submundo. E mesmo assim, os textos ugaríticos não detalham muito essa questão. E vai ficar. Aí eu disse, deve ter alguém mais na Bíblia que foi salvo também, pra gente dar uma equilibrada nesse negócio. E aí? Porque Abraão, Isaac e Jacó, os patriarcas, só é gente alto nível agora? Só entra com medalhão lá, né, meu? Só vai ser medalhão. Alta patente? Alta patente?
E agora? E agora? E os soldados? Porque ninguém, ninguém é salvo por mérito. Não. E para a Bíblia diz que os generais, marechais, nem general, é mais. Não, é outra categoria. É a turma da sua categoria aí que tá aí. Aí a gente. No último segundo. Isso. E na oração dele ele diz assim: Senhor, reconhece o senhorio de Cristo. E a resposta de Cristo é imediata. E é belíssima, né? Em verdade eu vos digo, ainda hoje. Estareis comigo no paraíso. Ainda hoje estareis comigo no paraíso. Acréscimo. É um acréscimo. Acréscimo. É um acréscimo. 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 É um acréscimo. Aí quando eu falo sobre isso, eu sempre digo, né? Aquele ladrão havia tomado café da manhã com Satanás e almoçaria com o próprio Deus. Ou seja, nunca é tarde demais. Nunca. Nunca é tarde demais. Agora... Eles vão aqui devagar, vão falar de outras coisas, fugindo do tema central. Mas, como era a salvação, a dita salvação, se é que isso existia no Antigo Testamento? Meus amigos, não existia essa questão soteriológica no Antigo Testamento. Você morreu, morreu, acabou. Simplesmente era assim. Tanto se você consultar a Bíblia, você vai ver que não há nenhum tipo de dimensão celeste em que os antigos israelitas iriam falecer, e falecendo esses antigos israelitas, eles estariam em um reino de Deus, em um reino de Javé. Você não tem esta construção no Antigo Testamento. A única coisa que você tinha era a bênção na terra. Você estando vivo, ter longos dias na terra, viver em justiça na terra, não ser assolado pelo próprio Javé na terra, porque se você fosse fiel a ele durante a sua vida, você estava ali, seguro, guardado por ele. Você estava ali, safe to safety, na terra, prosperando na terra, vivendo bons dias com o seu clã, com a sua família, na terra, tendo posse da terra. Esta era a questão central no Antigo Testamento. Depois que eles vão tendo contato, como eu falei outrora, no período pós-exílico, com o zoroastrismo, aí aparece a figura de Satanás no livro de Jó, aparece a figura de Satanás no livro das Crônicas, aparece a figura de Satanás no livro do profeta Zacarias. Porém, mesmo assim, ele não é colocado em um contexto de um inferno. Como diz o Novo Testamento, que o inferno está preparado para o diabo e seus anjos. Você entendeu? Então, assim como também não existia o conceito de salvação messiânica. O Messias do Antigo Testamento, que vem da interpretação rabínica, que é encontrada em alguns textos, né, fazendo ali um midrash, tá, do Antigo Testamento, livro do profeta Isaías, os Salmos e por aí vai, era o rei terreno. Um rei terreno. Na melhor das hipóteses, como nós vemos os manuscritos do Mar Morto, um rei descendente de Davi, mas um guerreiro, um comandante, um governante, Messias celeste, espiritual, que traz o reino de Deus para a terra, é no livro de Enoque, é no livro de Enoque, que as figuras messiânicas de Jesus, do Novo Testamento, são inspiradas. Um Messias celeste, filho do homem, que vem trazendo poder e glória, destruição, juízo sobre a terra, sobre os inimigos do povo de Deus, os justos, punição dos ímpios, que ficarão de fora do reino messiânico. Isso já é literatura apócrifa, período interbíblico, e não do Antigo Testamento. Aliás, o livro de Daniel pode ser colocado nesse conjunto, porque ele também já está impregnado de teologia zoroastriana. Príncipe da Pérsia, entendeu? Miguel, um dos primeiros príncipes, um dos primeiros arquiângelo, que virou arcanjo depois,
que é uma representação dos ameixas penta, os primeiros a serem criados, as primeiras emanações de Ahura Mazda, os 7 que assistem diante de Ahura Mazda. Entendeu? Tem nada a ver, não tem condenação, não tem juízo final, menos ainda salvação em Cristo e Messias. Salvação é a posse da terra. Essa que é a sua salvação, ter a terra, estar estabelecido na terra, viver bons anos e descansar com os seus pais, ser sepultado no sepulcro, na sepultura, no Sheol, junto com os seus pais, e ser lembrado. Esse era o mundo cananeu. Este era o mundo cananeu. Então tudo que o Tassos falou aí, de serem salvos em Cristo Jesus, que é tudo mentira. Tudo mentira. A verdade é essa. Mentiu descaradamente. Mentira teológica descarada. Não há esse conceito no Antigo Testamento. Tanto que se debatia, foram salvos pelas obras, pela justiça, pela lei, blá, 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 e pela graça. A verdade é que na cabeça do escriba, ou dos escribas, nem existia esse conceito. Que ser salvo de quê? Já sou servo de Javé. E a vida é aqui, ó. Essa é a vida. É aqui que tudo vai dar certo. Porque depois daqui acaba. Essa era a ideia. Essa é a ideia que está em Eclesiastes. Essa é a ideia que a literatura passa. E assim como você tem lá no texto de Samuel, que ele é invocado e não é Samuel, e é Samuel, não sabe se é, aquela necromancia lá, isso também estava no mundo cananeu. Não só do ponto de vista negativo, de você fingir que está chamando alguém e não ser aquela pessoa, quando do ponto de vista de você oferecer oblações a um morto e ele poder interagir, abençoando a colheita, abençoando a casa, os familiares, lá dele no pós-vida. Ele podia, se as oblações chegassem até ele, ajudar os vivos. Era isso. Então não sei para que o cara mente na cara de pau. Infelizmente, verdade. Mentira teológica, entendeu? Então, meus amigos, é isso. Cuidado, hein, com esses sets aí.